Olá, queridos! Hoje vamos falar sobre o sétimo passo da jornada do herói, que é chamada de aproximação da caverna oculta. Nós temos então, seguindo os passos anteriores, um protagonista, um herói, que já chegou no novo mundo, o mundo em que ele viverá a sua aventura. Ele já teve a oportunidade de conhecer os seus aliados, conhecer os seus inimigos, entender quem é quem, entender as regras do jogo. Esse novo mundo já não é mais tão estranho para ele, ele está começando a se sentir um pouquinho mais confortável ali dentro, ele já não está se sentindo mais tão estranho naquele mundo, então ele está começando o seu caminho rumo à provação suprema, que é o próximo passo, passo 8, que será descrito no próximo vídeo. Pensando na escalada de uma montanha, se a jornada do nosso herói fosse uma montanha, uma escalada rumo ao topo, ele não está nem na base da montanha e nem no ápice, ele está já no seu caminho, no meio ali da montanha, então ele já passou pelas primeiras dificuldades de se adaptar ao ambiente em que ele está, e ele também não chegou ainda na fase mais difícil da montanha, no topo, que é o menos ar não, menos oxigênio. Logo, pensando na questão do mundo especial, ele já atravessou a fronteira e está trilhando seu caminho rumo ao centro deste mundo, que é onde o maior perigo o aguarda, o grande confronto, a grande provação espera por ele. E nesse ponto da história, o seu herói, ele deve ter noção daquilo que o aguarda, ele deve ter noção daquilo para o que ele está caminhando, e esse fato de ter saído do mundo comum, de ter deixado o aconchego da vidinha anterior dele, ter mergulhado no novo mundo, já deu a ele, pelo pouco tempo que ele já passou ali dentro, já lhe deu uma nova percepção de mundo, uma nova visão a respeito desse novo mundo, então ele já está diferente. Ele ainda não concluiu sua evolução, ele ainda não está pronto, mas ele já começa a dar os primeiros sinais de mudança. Então, na sua história, se você está criando uma situação em que o seu personagem vai viver uma jornada interior, que ele não vai sair do lugar, mas ele vai viver uma jornada de aprendizado, é quando ele começa a apresentar os primeiros sinais de que ele está mudando, de que ele está aprendendo, que ele não é mais tão impulsivo como ele era antes, que ele já tem outras formas de se comportar. Ele não virou uma pessoa completamente nova e diferente que sai por aí dando palestras sobre essa situação, mas ele já está sentindo uma diferença perceptível, né? Perceptível por ele e pelas pessoas ao redor dele. E se é que ele está vivendo uma jornada em que ele saiu fisicamente do espaço em que ele estava e está no novo lugar, ele já não está mais tão em conflito com as regras desse lugar, ou se ele estava deslumbrado, se ele estava encantado, ele já está começando a perceber que esse lugar não é só feito de mar de rosas, que tem os seus espinhos também, ele já está um pouco mais acomodado, um pouco mais adaptado. Então essa parte da jornada, vamos pensar como todo o caminho que ele trilha até chegar na aprovação. E esse caminho ele tem algumas características que você pode explorar na sua história, ou se você já tem uma história pronta, em desenvolvimento, você pode ver se tem aqui algum item, algum elemento que pode te ajudar a enriquecer essa passagem, para não ficar às vezes uma história muito brusca. Às vezes o que pode estar acontecendo e incomodando alguns dos seus leitores é que o seu leitor mal chega no mundo especial, ele mal conheceu os aliados e inimigos e ele já está vivendo a aprovação e já está saindo desse mundo. É preciso que exista esse caminho, é preciso que exista essa preparação. O Vogler, no livro A Jornada do Escritor, ele dá duas comparações que eu acho bem interessantes. A primeira é do herói afiando sua espada antes de uma batalha. Então ele não chega, igual em Nárnia, eles não chegam no mundo de Nárnia, os quatro irmãos, eles não chegam no mundo mágico de Nárnia e já chegam com uma batalha esperando por eles e eles já saem brigando, lutando com todo mundo e se tornando reis e rainhas. Não, primeiro eles chegam, conhecem esse mundo e vão se preparando, adquirindo habilidades, eles vão se apaixonando por esse mundo e só então vem a aprovação. Da mesma forma, o seu personagem precisa afiar suas espadas, sejam essas espadas emocionais ou físicas, da forma como você estiver trabalhando sua trama. E o outro exemplo que o Vogler dá, que eu achei bastante interessante, é do estudante se preparando para uma prova final, para um vestibular, para um Enem, enfim. Essa aproximação da caverna oculta seria a noite que ele vira acordado estudando antes dessa prova, ou seja, é a última chance que ele tem. Ele já se preparou o ano inteiro, ele já teve aulas, ele já frequentou o ensino médio ou o cursinho
Então é o seu momento de preparação, ele sabe o que espera por ele, esse momento ainda não chegou, mas ele está se preparando para viver esse momento. É um momento bastante propício para iniciar um relacionamento amoroso, para que o seu herói se envolva amorosamente com alguém da história, principalmente às vésperas de uma grande batalha acontecer. Mesmo porque está agregado a um outro elemento que acontece muito comumente nessa etapa da aproximação da caverna, que é aumentar o valor do jogo, aumentar o valor da aposta. Então, se o seu herói ele estava caminhando em direção a um objetivo, sabendo que tinha X em jogo, agora ele sabe que tem X ao quadrado. Porque pode ser que ele esteja apaixonado por alguém e esse alguém, a vitória dele é que vai salvar essa pessoa e a derrota dele pode colocar essa pessoa em perigo. Ele pode agregar um plano de vingança a todos os outros objetivos que ele já tinha estipulado anteriormente. Pode ser que uma pessoa que ele ama, talvez o par romântico ou uma outra pessoa esteja em perigo, ou uma pessoa que ele aprendeu a amar nesse mundo esteja em perigo e agora aumentou a vontade, aumentou a gana dele em chegar forte, chegar preparado para essa vitória na aprovação final, que é o próximo passo. É claro, ele vai encontrar mais testes de determinação. A gente teve no passo 5 ou 6, agora não me lembro de cabeça, a etapa testes, aliados e inimigos, em que ele encontrava testes, pequenos obstáculos que serviam para testar se ele estava verdadeiramente determinado. Nessa etapa da aproximação da caverna oculta, o que é que ele vai encontrar? Ele vai encontrar a figura de guardiões. É como se ele tivesse que atravessar uma série de portais e ele tivesse que vencer esses guardiões. São pessoas barrando o seu caminho. Seja isso em forma de pessoas falando, ah, cara, é muito difícil, você não vai conseguir. Ou seja em forma de, literalmente, guardiões, pessoas que não estão deixando passar. Se ele precisa invadir um castelo, ele precisa passar pelo portão, que é um obstáculo, um guardião físico, pelos propriamente ditos soldados, guardiões ali do castelo, ele precisa ou passar despercebido ou combatê-los. Então, nessa etapa da aproximação da aprovação, ele vai ter que vencer esses guardiões que estão impedindo a passagem dele, que estão dificultando o seu caminho. Até porque se não existissem, o seu caminho seria muito sem graça. Além dos guardiões bloqueando o seu caminho, também é o momento em que ele vai colher algumas coisas que ele semeou ao longo da sua jornada dentro desse mundo especial. E um exemplo bem clássico para que vocês possam entender o que é essa fase do colher o que ele plantou. Em Jogos Vorazes, a Katniss tem um momento em que ela salva a Ruth, que é uma das guerreiras do distrito, que eu não me lembro agora o número, era o distrito dos negros. E ela não salva essa garotinha, ela tenta salvar, ela se torna aliada dessa garotinha. E quando essa garotinha falece, ela faz todas as honras, inclusive todo mundo no distrito dessa garotinha vê pela televisão que ela prestou essa honra à garotinha. E há um momento da história em que o outro companheiro da Ruth, que inicialmente embarcou nessa jornada dos Jogos Vorazes, ele tem a oportunidade de matar a Katniss, que é um dos objetivos dos Jogos Vorazes, mas ele não faz isso, ele diz a ela, isso é pela Ruth, e ele a deixa viver. Então é um momento em que ela encontra um obstáculo e aquilo que ela semeou no passado ela está colhendo, ela está encontrando uma facilidade em prol daquilo que ela plantou de bom no seu caminho dentro do mundo especial. É um momento também de testar as amizades que ele foi construindo dentro desse mundo especial. Quais amigos vão virar as costas na hora que as coisas ficam difíceis? Quais amigos vão virar inimigos? Quais inimigos vão se tornar aliados ou até mesmo amantes? Por isso mesmo é muito importante ele prestar bastante atenção nas pessoas que estão à sua volta nesse caminho em direção ao centro do mundo especial. Inclusive tomar cuidado com o famoso canto da sereia, aquelas situações, personagens ou elementos que estão ali só para tentar ludibriá-lo, para tentar enganá-lo, né? As famosas soluções mágicas e rápidas, os atalhos, os caminhos pelos quais ele não deveria seguir e que tudo à volta dele parece induzi-lo para que ele siga, né? As tentações propriamente ditas. Como você pode ver, à medida que a aprovação se aproxima, aumenta a tensão na história, aumentam os obstáculos, aumenta aquela sensação de que o seu herói está chegando para uma situação de quase morte, seja essa morte emocional, real, de algo que ele ama, de uma vida antiga. Por isso mesmo, é interessante você incluir nessa parte da história, quando as coisas estiverem muito tensas, quando tudo estiver muito complicado,
inclui o alívio cômico, através de um personagem um pouco mais light, um personagem um pouco mais engraçadinho, de repente ali no meio de uma situação muito tensa, um personagem solta um comentário que faz o seu leitor dar uma risada, que faz o seu personagem dar uma risada. Lógico que isso tem que ser muito bem medido para não quebrar um clima completamente que precisava daquela carga emocional, daquela carga de tensão. Mas você pode trabalhar o alívio cômico através de personagens e situações que aliviem um pouco quando você sentir que tá muito pesado, que a carga tá muito intensa para o seu leitor e para a história também. Então o próximo passo da jornada é o 8º passo, que é a aprovação, virá no nosso próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e de repente ele te ajude a olhar com outros olhos para essa fase da aproximação da caverna na sua trama, na trama que você está trabalhando. E deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, algum comentário, algo que você acha que eu poderia ter mencionado, algum exemplo. Tudo isso sempre ajuda muito a todos nós para a gente tornar nossos livros cada dia melhores. Um beijo e até o próximo vídeo.